mais uma vez nos ajuntarmos, não é mesmo? Há muitos ajuntamentos na terra, as pessoas, elas se reúnem para tantos fins, né, determinados desígnios, mas nenhum, por mais belo que seja, ele se compara a esse ajuntamento. Sabe por quê? Por causa da finalidade dele. Nós nos ajuntamos para celebrar os feitos de Deus em nossas vidas, que nós podemos dizer com propriedade que não são poucos, né? E por o quê? Por aquilo que ele se propõe a fazer em nós. E nós cremos nisso, porque o mais triste nas pessoas é elas não crerem, elas serem duvidosas e elas ficarem assim como que nada vai acontecer, nada vai melhorar. Essas pessoas são pessoas negativas e até psicologicamente elas vão sofrer, porque elas não vão dar comando para seus membros, seus órgãos, a sua própria existência para crer e realizar coisas. Nós nascemos com ideais e propósitos. Quantas pessoas já foram sonhadoras? Eu já disse para você que o lugar mais rico da terra é o cemitério, porque lá vai os sonhos de riquezas de bilhões de pessoas, né? E às vezes algumas pessoas não olham por esse ângulo, né? Eu conheço muitas pessoas que poderiam estar em determinado patamar da vida e elas estão como que se arrastando no mundo, uma vida menor, porque não olhou com a objetiva que precisa ter, que é acreditar que em Deus nós podemos todas as coisas. Um dos grandes homens da Bíblia, conhecido universalmente, o Paulo, ele dizia: eu nele posso todas as coisas. E fez as grandes realizações da vida dele. Muito mais dos seus feitos quando ele era da religião judaica. Ele foi um líder judaico, mas ele foi um líder maior ainda cristão. Entendeu? Eu quero ser melhor na minha vida cristã, porque metade da minha vida eu estive lá como Paulo no judaísmo. Eu estive nas dúvidas, nas descrenças e neste mundo atrapalhado lá fora, que é sem Deus, sem paz e sem luz. Até o dia que ele revelou o Filho dele em minha vida, e aí então ele começou a dar formato na vida. Se tem uma pessoa que não devia, não podia acontecer na vida, sou eu. O meu histórico não é bom lá atrás. Mas quando Jesus entrou em minha vida, então ele começou a trazer um modelo de vida que ele sabe o que é vida. E esse modelo de vida ele começou a implementar na minha vida e quer fazer na vida de todos os presentes e nesses que estão, já ouviram essa devocional, só que essa devocional dá a implicação. Lá no cântico, na estrofe diz: eu dou a ti tudo que há em mim. Quando Jesus me chamou para a sua companhia, então eu entreguei tudo, doei tudo a ele e confiei que ele é poderosíssimo para fazer o muito mais abundantemente. Paulo em Efésios diz: fará muito mais abundantemente
mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que sentimos, mais do que cremos e mais, porque Ele é mais. Então eu quero agradecer você que vai caminhar conosco como se estivesse presencial e louvar a Deus pela sua escolha. Certo que no meio do caminho pode surgir algum desânimo, mas isso é espiritual, para você buscar outra coisa, fazer outra coisa e, enfim, assistir outra coisa, mas nada, absolutamente nada do que você possa fazer nesta meia hora que nós vamos estar nesse pequeno sermão, vai poder suplantar, ser melhor ou traçar um paralelo, ser o igual ao que nós vamos viver ainda nesta noite. Nós vamos falar nesta noite de um Deus de tempos de escuridão. Você sabe que o mundo está coberto por uma densa nuvem, uma escura nuvem que está como que escurecendo todas as áreas da nossa terra. Essa ausência de Deus na vida dos homens na terra, com uma pluralidade enorme de religião. Nós nunca tivemos tantas seitas e religiões e filosofias e doutrinas como temos hoje. Nunca tivemos. E cada dia mais, lá nas oficinas internas, no mais inferior dos infernos, está saindo novos modelos de existência, de vida, né? Novas maneiras de existir na Terra, fórmulas de buscar alegria, felicidade e realizações longe dessa bússola aqui, desse livro aqui. Toda escolha da vida que é feita alheia a este livro é uma fraude, é um ledo engano. Então eu quero agradecer a Deus e convidar a você a permanecer conosco. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. Esther está antes de Jó e Jó está antes dos Salmos no meio da Bíblia. Esther, no capítulo de número 4, é uma história linda de um período desse povo de Deus chamado Israel, no Antigo Testamento. Olha, nós estamos lendo o Antigo Testamento. Naquele tempo, só o povo de Israel era o povo de Deus, escolhido, separado e criado por Ele. Hoje, pós Jesus, depois do sacrifício vicário de Jesus, Jesus tem esse povo como seu povo e tem também a igreja. A igreja é todos aqueles que se aliaram, se associaram, todos aqueles que aceitaram e receberam Jesus como Salvador. Então vamos ler o capítulo 4 e o verso de número 13, que diz assim: Então disse Mordecai as palavras de Esther, e disse: Não penses que por ser rainha, por estares na casa do rei, tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo ficares quieta, de outra parte se levantará para nós, hoje, judeus e cristãos, socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecerá. E quem sabe, talvez, seja justamente para esta hora que você foi elevada à rainha. Então disse Esther as palavras de Mordecai:
vai e responde a Mordecai e diz: ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, mesmo que é contra a lei. Se morrer, morri. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Oremos. Senhor Deus e Pai, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador, eu oro. Quando novamente, Senhor, nós nos ajuntamos para isso, para devotar a Ti a honra, a glória e o louvor, para celebrar o Teu nome e para Te ouvir, Pai. Já adoramos o Teu nome, cantamos a Tua glória. Agora queremos que a Tua glória venha sobre nós, através dessa mensagem, e esta mensagem, Senhor, seja o que o Senhor é, poder para mudar história, e aqueles que estão vivendo os presságios, as ameaças, os castigos da vida, aqueles que estão sofrendo as dores seculares, como estava o povo de Israel ali em Suzã, nós queremos um milagre, como o Senhor fez a vida deles, e isto eu peço confiado em nome de Jesus. Amém. Esta história, como inúmeras outras histórias da vida desse povo, ela se coaduna, ela se ajusta e traça um paralelo para a história de toda a humanidade. Esse povo de Israel, por desobedecer a Deus, e sempre por desobedecer a Deus, o mundo lá fora nega isso. Quando nós desobedecemos a Deus, é simples, quando nós fazemos aquilo que não agrada a Ele. As minhas filhas, todas elas, e não poucas, elas sabiam quando me desagradavam. E elas sabiam que ia haver, inclusive, o castigo, a correção. Quantas vezes nós impedíamos elas de fazerem o que elas gostariam de fazer, porque agora via um período de correção. É o que estava acontecendo aqui. Então as pessoas sabem, mas por elas se deixarem enganar por líderes, por religiosos de seu tempo. Hoje nós temos tantas igrejas e religiões. Hoje eu estava pensando, porque até da nossa igreja saíram pessoas que foram para essas organizações que vão pregar o pensamento positivo, que vão pregar que o homem precisa de uma doutrina como a psicologia, como a sociologia. Alguma, inclusive uma, saiu da nossa igreja que foi para uma igreja que faz regressão, e lá o pastor leva a pessoa, com a maluquice dele, a ir até quando criança, e as pessoas sofrem, para tratar, que eles falam que é a cura interior. Aí eu fico pensando, o que é o Evangelho? Paulo em Gálatas diz, eu me surpreendo, eu fico admirado. E eu também fico, porque saíram de nós. Mas João, lá no capítulo 2 do seu livro, ele diz, saíram de nós, mas nunca foram nossos. Porque foram embora. Não o que? Não perseveraram, não continuaram conosco. Por quê? Porque encontraram uma outra filosofia, uma outra doutrina que vai agradar a ela. E aí ela diz que não, ali é um poder muito grande, pastor, tem de ver.
e o pastor leva a gente, não, a regressão, e a gente vai se ver como pequeno, os tempos de sofrimento, depois. Aí eu fico me perguntando, peraí, para que serve o sangue de Jesus? O sangue de Jesus é fazer uma novidade de vida. Está lá em Coríntios 5,17. O evangelho com o sangue precioso de Jesus, ele é transformador em todos os setores e áreas da nossa vida. Corpo, alma e espírito. Então, a cura, sim, a cura física, eu mesmo fui curado com diagnóstico médico, que não me sujeitei às cirurgias e aos mecanismos deles, lá vou usar esse termo, né, deles, né, para ver sanado o problema. E estou aqui, chegando na casa dos 80, cheio de vida e saúde. Agora, eu conheço pessoas que estão com 30 anos de idade, entendeu? Não tem nem metade da minha vida, e elas já estão apodrecidas. Mas por quê? Porque elas foram para esses líderes, essas religiões e essas culturas. E aí? A que vai levar essas pessoas? Ao que estava acontecendo. Israel agora estava prisioneiro. Uma nação está prisioneira. Mas Deus não estava distante desse povo. Porque Deus nos ama, e embora Ele nos corrija, veja bem que Hebreus no capítulo 12 diz que o castigo, a disciplina, a princípio, não parece ser de gozo. Mas depois, aqueles que são da fé, eles vão perceber, porque eles vão exercitar essa fé, e eles vão ver que de fato foi o que elas precisavam, para elas verem manifesto o poder de Deus. Aqui nós vemos o que Deus tinha feito já, através de Daniel, lá no capítulo 2 do livro de Daniel. O rei antecessor desse daqui, que era o rei Nabucodonosor, teve um sonho maluco, né? De uma estátua de cabeça de ouro, de peito e braços de bronze, como se diz, o ventre e pernas de cobre, e depois os pés e as pernas de barro, de ferro. Deus tinha falado esse período que ia acontecer. Assim como nós pregamos, esse período que nós estamos vivendo, chamado de período de graça, de misericórdia, de tempos dos gentios, é um tempo que Deus está dando para o arrependimento. E eles estão aqui passando por esse processo para o arrependimento. Mas Deus não estava distante disso. Deus estava perto deles, porque estava disciplinando, mas estava também cuidando. E um dia, uma judia, uma menina jovem, chamada Adasa, ela foi chamada para competir com mais 120 moças. Devia ser uma linda menina, não é mesmo? Ou talvez não devia ser. Porque Deus não precisa da formosura, da estética, da beleza, da silhueta de ninguém. Se essa pessoa se encaixar no sonho dele, e essa menina se encaixava, então Deus vai fazer com que o rei a prefira. E então esse rei Assuero, ele vai escolher ela, depois de uma festa. Quem é que faz uma festa de 180 dias para 180 nações? Para 120 nações. Quem é que faz? Que reino poderoso. Será que o Brasil podia fazer? Não. Os Estados Unidos podia fazer? A Rússia, a Grã-Bretanha? Nações nenhuma. Mas era um império mundial, assim como era o de Nabucodonosor, que era o reino caldeu.
Agora é o reino persa. Depois viria o reino de Alexandre. E depois o reino de Nero, de Roma. Tudo escrito no capítulo 2 do livro de Daniel. Você vê como as pessoas, você que está aí, você precisa aprender a dirigir a sua vida por esse livro. Porque esse livro, ele relata a história de cada pessoa, a minha história. Quando você coloca a sua história aqui, você tem uma linda história como nós escrevemos. A maioria das pessoas na Terra, eu sempre faço como ilustração o quê? O pessoal lá do leste europeu, na Ucrânia. Até ontem ele estava cantando, feliz, alegres, não é mesmo? Mas agora estão lamentando e chorando. E a minha filha que esteve lá perto, o frio lá é de juntar metros de gelo no chão. E eles não têm energia lá, sequer energia. Mas até ontem eles estavam celebrando. Eles estavam alegres, festivos. E o quê? O inimigo, que eram os russos, já estava colocando todos os tanques, as armas, as máquinas dele. Mas eles olharam. Assim como você talvez está olhando nesse mundo que está esperando o carnaval, só para soltar a franga. Ah, nós vamos nos divertir muito, nós vamos... Isso daí é do diabo, você sabia? O rei Momo não é o rei Jesus, não é o rei dos reis, não é o Emanuel, não é o Salvador. É aquele que libera o quê? As ânsias da alma do homem para ele viver toda a luxúria e pecaminosidade que está dentro do ser humano. E olha, presta atenção, não sai, a não ser por esse livro. Só esse livro vai transformar você de um ser totalmente inclinado para o pecado, e lá no Salmo 51 diz, em pecado eu fui gerado. Você também. Não é só o rei Davi que fez o Salmo 51, que foi gerado em pecado. Eu e você também. Todos depois de Adão e Eva vieram pelo mesmo caminho chamado pecado, transgressão, violação às leis de Deus. E se não voltar para esta lei, não tem como ter história bonita. Olha o mundo como é que está. Você sabe como vai ficar a nossa nação agora com esse novo governo, que já foi governo lá atrás? Você sabe como vai ficar? Eu também não sei. Agora, só que eu não estou interessado em saber. Uma coisa eu sei, que assim como Deus estava cuidando dos judeus numa terra estranha, e levou uma menina cabocla, sem pai e sem mãe, criada pelo tio, para ela ser rainha, e o nome de Adasa virou Esther agora, e agora ela é de grandeza. Para ela interceder pelo povo dela, que a princípio ela se negou, que ela falou, faz 30 dias que o rei não vem a mim, não me procura. Imagina um homem. Eu tive um pastor, há muito tempo atrás, que cuidava de 800 igrejas. Eu tinha pena desse pastor. Eu ficava constrangido por ele, porque eu via quanto ele se angustiou. Por fim, ele teve até doença de Parkinson, ele já partiu para o Senhor, um homem de Deus que gastou a sua vida no reino de Deus, que é a igreja dele aqui na terra. Imagine um homem para comandar 120 nações, tinha um poder de fazer festa de 180 dias, com as coisas seletas, as maiores iguarias da terra, tinha lá, entendeu? Foi quando ele chamou a rainha Vasti, e a rainha se negou a ir e dançar diante daqueles grandes. É lógico que o rei, depois de tanto dia bebendo vinho, já devia estar bem redondinho, né? Bem mamado, não é mesmo? Aí ela se negou, aí ela foi deposta, e então disseram para o rei que ele precisava de uma rainha, e fizeram esse concurso de Miss, viu? Da Pérsia. E ela ganhou esse concurso. O tio a escreveu, o Mardoqueu, e de repente Deus está conduzindo, escrevendo as linhas bonitas da vida desta menina.
Ela, quando foi para lá escrava, ela não sonhava a fazer parte da monarquia. Mas a minha Bíblia diz, depois você veja, o Salmo 113 diz assim, que ele tira do pó, ele tira do cascalho, ele tira do esgoto para fazer sentar entre os príncipes. Isso aconteceu na vida dela e Deus, evidentemente, ele tem uma posição de grandeza para cada um dos presentes e também para você que está aí conosco nesta noite. Mas quando, então, o diabo não gosta dos judeus, assim como o diabo não gosta dos crentes, a igreja cristã, e presta atenção, eu que estou falando com você, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu engraxava sapato na praça. E os crentes vinham fazer culto ali eu tacava pedra neles. Essa barulheira que vocês vêm fazer aqui, não sei o que. Hoje eles tacam pedra em mim, Deus fala, você não tacou pedra lá atrás neles? Agora segura a sua onda, cara. O que faz aqui, paga. Então hoje, né, a gente sofre as perseguições e tudo. Você não sabe, mas nós pregávamos, né, eu e minha esposa, na Praça do Patriarca, na Praça da República. Passei por perto lá, eu falei, nunca a Praça da República, a Praça do Patriarca, a Praça da Sé que nós pregávamos, precisa tanto do Evangelho. No meu tempo já era podre aqueles lugares. Hoje você não tem coragem de passar lá com o seu celular na mão. Você não tem coragem. Entendeu? Outro dia eu fui com a minha esposa para comprar equipamento lá na Santa Ifigênia e resolvi ir de condução. Desci na Praça da Sé. Se Deus, na Praça da Luz, aliás. Se Deus não guardar, mas estava aquele exército de pessoas, tudo boazinha, sabe? Tudo pessoa boazinha. Aqueles que vêm no vidro do carro, quebra para pegar sua bolsa, todos aqueles carinha lá. Quando eu saio na estação da Luz e olho, eles estão, né, que chegamos cedo, 9 horas, eles estão tudo, né, ninguém é de ferro, né, estão tudo dormindo, estão lá, entendeu? Aqueles leitos, aqueles panos, todos. Aí eu falo, não, meu Deus, isso não é a Estação da Luz que eu conheci. Mas eu, quando digo que quando era menino, nós tínhamos uma sociedade. Hoje nós temos uma outra sociedade. Só que o pecado se alastrou. E hoje esse mundo fétido, fique sabendo que você pode estar na sua casa bem higienizada, o seu carro todo você foi lá, mandou higienizar, que nem eu mandei o meu, gasta-se muito, mas a gente paga, não é mesmo? Para ficar tudo cheiroso, bonitinho. Mas só que quando você abre a porta do carro, ou abre a porta da sua casa, você sente esse mau odor, não é mesmo? Que vem de fora. É um mundo que está emporcalhado. E por que o mundo está emporcalhado? Por causa de tudo isso. A desobediência às coisas de Deus. Agora, o nosso Deus, ele trabalha porque ele é luz. A Bíblia diz, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Se você andar por mim ou comigo, você terá a luz da vida. O que nós oferecemos para você não é uma religião. Nós não oferecemos uma igreja para você. Nós não o convidamos sequer. Para nós é um prazer para estar conosco. Agora nós convidamos você a aceitar Jesus, a deixar ele mudar a sua história, porque você não vai longe com os caminhos que você está perseguindo na terra. Aonde que foi Israel? Israel, por não obedecer, e olha que Deus usou todos os profetas do Velho Testamento foram usados, como Jeremias, a Bíblia diz, madrugando e enviando. Deus, já antes de ele acordar, já colocava os profetas dizendo, se vocês não mudarem o estilo de vida, a maneira de ser, se vocês não reconhecerem o Senhor como Deus e Salvador, se vocês não receberem no coração, os inimigos virão. Os inimigos estão. Eu passei lá na Estação da Luz, lógico que eu não passei como bobo, entendeu? Eu não passei mostrando meu celular nem nota de 100 para eles virem correr atrás de mim. Mas
a gente passa um certo apreensivo, de certa maneira, um tanto apreensivo. E eu que vivi esta malandragem lá atrás, você não sabe disso, uma vez eu fiquei indignado na Praça da Sé. Eu ia no escritório e fiquei abraçando minha pasta, aí eu peguei e gritei para mim mesmo: cara, você morou aqui, você viveu aqui, e agora você está... Aí abaixei minha mão, só que eu andei meio esperto, para eles não virem com os pensamentos bobos. É como um cara que pôs o revólver em mim, eu falei: que pensamento idiota que você está tendo, cara? Você errou o alvo. Isso 1h da madrugada. Eu não sei se ele está vivo, mas estou aqui pregando para você e contando essa história, dentre as inúmeras outra história que eu tenho com a minha mulher, com ela e fora dela. Por quê? Porque esse Deus é o Deus que ele é luz na escuridão, nos momentos difíceis, trágicos da vida, nos momentos de catástrofe da vida. E Israel estava vivendo esse momento, mas Deus não estava o quê? Com seus olhos, né? A Bíblia diz no Salmo 121 que os olhos do Senhor não fecha, não dorme, está lá. Não dormita o nosso Deus. O gostoso de você ser desta religião aqui, não é esta igreja, desta religião aqui, que é a religião de Deus, que é o cristianismo. Diz que Deus não tem religião. Tem, é o filho dele, é Cristo. Entendeu? E ele diz que fora do filho dele, ninguém pode ir até ele, não pode se salvar. Não é o Papa, não é o pastor, não é o Buda, não é o Confúcio, não é o Maomé, não é esses caras aí, não. É ele, chama-se Jesus Cristo, aquele, como cantamos aqui, ele verteu sangue com suor lá no jardim do Getsemane. E dali ele partiu para a dura caminhada que ele fez naquela via dolorosa até chegar no Monte Caveira. Eu estive lá, o lugar é horroroso até o dia de hoje. Imagina 2000 anos atrás, com a sagacidade daqueles capeta dizendo: mata ele, crucifica ele. E, como aconteceu aqui no Brasil, livrando o ladrão. O ladrão que foi Barrabás ficou livre. Aqui eles abrem as cadeias para tudo quanto é bandido. Condenado ou não, eles abrem a cadeia. Basta ter algum recurso e bons advogados. Isso é trágico para uma nação que vai começar a feder. O Brasil vai começar a feder. Não adianta pastor dizer: vamos orar, não sei o que tem. Sabe que Deus fala para esse povo de Israel, lá no Jeremias 15, olha, mesmo que Moisés e Samuel pedir para eu perdoar esse pessoal, eu não perdoo. Isso é Deus, está lá. E se você for lá no capítulo 14, também de Ezequiel, ele vai dizer: mesmo que Noé, que Daniel venha pedir por esse povo, eu não vou escutar. E lá em Samuel 16, Deus fala para Samuel: não olhe mais por esse rei. Olha, ele mandou você ler, você orar. Está lá em Timóteo 2. Orar pelos que estão em cargos, governadores e reis. Mas lá ele diz: não orem mais para esse cara, que eu não estou aqui por ele. Eu estou por certo que Deus também está aqui com os que estão dirigindo essa nossa nação. Então entregou agora esta nação nossa às baratas. E eu não oro pelas autoridades, eu oro pela igreja. Para a igreja fazer o quê? O seu papel, e alertar o povo que eles erram, como diz Jesus, erram por não conhecer as Escrituras, João 5,39. Israel estava sofrendo porque erraram nas Escrituras. Jesus, quando estava aqui, ele nunca falou dele mesmo. Ele falou sempre da Bíblia. Ele dizia: o que vos mandou Moisés, o que diz a lei. Sempre Jesus estava concitando, incitando e conclamando o povo a vir para este livro aqui. Por quê? Porque esse livro fala do dono do mundo, que é Deus, que fez você,
que fez cada um dos que estão aqui presentes. Mas o que a gente acha? A gente acha que a gente autoexistiu. Você não é de chocadeira. Você nasceu de alguém, e esse alguém, ele gerou, logicamente, né, como diz a Bíblia, em Deus. Por Deus que formou, seja lá essa criança que vai vir para ser o que for. Ela não nasce para ser traficante, nem bandida e nem prostituta. Criança nenhuma na terra, mesmo que nasça lá do tráfico, lá da favelinha, lá, mesmo que nasça lá na favelinha, ela não nasce predestinada a ser isso daí, não. Porque Deus não seria Deus se Ele fizesse eu para ir para o céu e você para ir para o inferno. Ele fez-nos todos para o seu reino, só que tem um adendo chamado: vinde a mim todos vós. O grande problema é que eu aceitei, e você? Está aí, né, com o seu baseado, está aí com o seu goró, está aí com a sua cerveja, né, sua breja, está aí com, né, o seu pecado, adulando-se e dizendo: eu não estou fazendo mal para ninguém. O grande problema que eu converso com esses idiotas da vida, ele diz: eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu falo: como é seu nome? Ele fala: José. Eu falo: você está fazendo mal para o José. Você é o mais ignorante de todo, quando você bebe, fuma, joga, rouba, mente, se prostitui, adultera. Aí você não gosta de mim, mas Deus não me chamou para eu ser agradável a você. Ele falou para eu pregar a você e sofrer as consequências dessa mensagem. Essa mensagem tem consequência. Você não vê que a rainha Esther, ela vai dizer: se eu morri, eu morri. Antes ela fala para o tio, que endereçou ela para ser rainha. Ela fala: o rei não vai me receber. E quem chegar diante do rei, olha só, quem chegar diante do rei sem autorização e sem pedido dele, sem agenda, só tem uma pena: a morte. Ela falou: eu não posso fazer o que você está pedindo. Aí o que vai acontecer? O tio vai dizer para ela: você está se sentindo poderosa, não é mesmo? Porque você está aí, você é a rainha, você agora subiu no seu status. Não foi para isso, ela está dizendo. Ele está dizendo para ela, para o interlocutor, que Deus te colocou ali, foi para isso. Para você agora interceder para o teu povo, porque até então o rei não sabia que ela era judia. Não sabia. E ela ficou miudinha lá na dela, dizendo: não vou falar porque ninguém gosta de judeu, sabe? Eu chamo sempre aqueles crentes que ele vai trabalhar. Eu, quando trabalhava, né, antes de aposentar, eu conhecia muito crente, agente secreto. Ninguém sabia que o cara é crente. Ela era assim, agente secreta. O rei não sabia, ninguém no palácio sabia. Até que veio aquele bandido chamado Amã, que era primeiro-ministro, que resolveu matar todo judeu. Assim como agora o governador que vai cobrar imposto das igrejas, que vai chamar os pastores por causa da eleição, por causa disso e daquilo, ele que possa chamar o que o capeta colocar no coração dele para chamar. Entendeu? Assim como o governador mandou fechar a igreja. Aí, peraí, eu nunca pus Constituição, mas eu pus aqui a Constituição e falei para as pessoas: se chegar a polícia, a gente já põe ao vivo que eu quero que grave, que a Constituição está sendo violentada, porque o que eu estou fazendo aqui está na Constituição, a liberdade de culto, de adoração. Eu escolhi ser crente, eu escolhi Deus, eu escolhi aquele que transformou a minha vida, e Ele mandou eu falar para você que Ele quer fazer o mesmo que você. Agora você cresce, quando falaram para mim, eu criei. E eu vi a mudança que Ele fez em minha vida. Hoje eu vejo pessoas que a família está tudo destruído, ele está destruído, como eu falei, passei lá na estação
da luz, e naquele lugar todo, aquele inferno, aquilo não é vida, aquilo está debaixo da miséria, da linha da pobreza, de tudo, e vai dizer que o governo é que é o culpado? Ah, está me tirando, né? Você não sabe o que esses braços fez aqui para chegar onde nós chegamos, entendeu? Eu costumo dizer que quando minhas filhas estavam com fome, ela não falava, pai, ora porque nós estamos com fome. Ela ia lá na geladeira e no fogão e fazia um prato assim, ó. E eram esses braços aqui que ia para a guerra para trazer. Minha mulher falou, acabou o arroz, pode deixar, eu saía e trazia o arroz. Ah, mas você tinha profissão? Não, eu trabalhava em qualquer coisa. Não é porque eu era funcionário público. Eu lembro que uma vez falou, eu pensei que você era rico, você é funcionário público, conhece político, não sei o que tem, na minha antiga igreja, que é de milhões de pessoas. Falei, cara, você está enganado comigo. Entendeu? Só quando ele foi na minha casa que eu pensava que você era rico. É, porque tem pessoas que gostam de ficar com aquela, talvez esteja falando de coitadinho, ah, me ajuda, eu sou sem terra, sem teto. Você é sem Deus, porque quem tem Jesus tem tudo. E eu também era sem tudo lá atrás, até os meus 40 anos. Agora eu estou vivendo 40 anos de apogeu, de glória. Por quê? Porque o Senhor tirou eu como escravo, tirou essa menina como escrava e fez ela rainha. Ela era mais bonita? Não. Mas ela era a escolha de Deus. Eu sou a escolha de Deus. Esse povo que está aqui é a escolha de Deus. E você é a escolha de Deus. Você vai aceitar essa escolha? E no meio do caminho tem o quê? Tem os percalços. E o que vai acontecer aqui? Aí Deus permite, e é o plano de Deus, que venha uma perseguição, uma escuridão enorme, para ela fazer valer aquilo que Deus deu a ela. Então Deus me deu o que Ele me deu para eu dar para você. Deus deu a ela para ela dar para o povo dela, mas ela queria ficar na miúda e dizer, ah não, eu não posso porque o rei vai se zangar comigo, vai me matar, não sei o que tem. Mas até uns anos atrás ele não era seu rei, não era seu esposo, não era nada seu. Agora você está associado a ele para um propósito. Deus chama uma igreja para um propósito. Qual é esse propósito? Está lá em Marcos 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, porque quem crer será salvo. Eu queria que você cresça. Tanto que eu gostaria que você cresça para ser salvo. Viu? E como Ele gostaria de salvar você. Eu quando vejo homens grandes, né, como Bill Gates, o Elon Musk, o Steve Jobs, eu fico vendo a vida que esses caras têm. E hoje eu pensava nessa mensagem sobre eles. Muitos de nós acharíamos que isso que é a verdadeira felicidade, quando não é. Um ledo engano. Por que as pessoas, ao invés de vir à igreja, a igreja que sempre tem espaço para você, para qualquer um, elas vão na casa lotérica e formam aquelas filas quilométricas, e depois vai o repórter dizer para ela, diga para mim aí, escuta, se você ganhar, o que vai fazer? Vai para o inferno mais rápido. Porque o que te levou lá é o desejo da morte. Por quê? Porque o dinheiro sem Deus, ele é trágico. As maiores misérias que se faz na terra é as pessoas que têm poder. Por que as pessoas brigam pelo poder? Para elas se locupetrar. Para elas, como está na palavra de Deus, se você for ler lá o capítulo 12 de Samuel, Samuel vai explicar para o povo que pediu um rei. O que esse rei ia fazer? Vai pegar suas melhores filhas, vai pegar os seus melhores filhos, vai pegar suas melhores... Está lá no capítulo 12. Para ele, as suas melhores terras, os seus melhores animais. Vai pegar o seu melhor... A gente trabalha 5 meses para bancar essa instituição chamada Praça dos Três Poderes. Está lá no capítulo 12. Você não sabe disso, né? Saber você sabe. Porque você sabe
quanto custa as coisas no mercado. Você sabe quanto custa você pôr R$100 de gasolina para você dar uma volta e depois tem que voltar no posto de novo. E você não ganhou ainda os outros R$100. E coisa dessa natureza. Mas tudo isso se dá por quê? Porque rejeitaram lá em Jerusalém. Por que Jerusalém continua sendo? Você vê que Jerusalém foi instituído, o povo de Israel foi instituído como nação em 1948. Um ano depois, já juntou 7 nações para destruir eles. Depois de 67, mais nações se reuniram com eles de novo. E eles não param de ter o quê? As guerras lá. Mas como é que eles conseguiram ganhar? Está aí no YouTube. Procure aí as guerras de Israel aí no seu celular e veja o que é a providência de Deus, como teve providência aqui em tempo de escuridão. Deus estava trabalhando. O mundo nosso está em escuridão. O nosso país, uma nuvem escura, negra, está cobrindo o Brasil. Está tudo camuflado lá na Praça dos Três Poderes. E não pense você que vai ter livramento, escape. Politicamente, não. O pessoal não ficou esperando que o exército reagisse. Ficaram esperando aí que houvesse uma reação, uma convulsão social e uma tomada de governo e a anarquia maior ainda. O pessoal é assim. Pois é. O povo de Deus tem quem intervenha por ele. E ele não vai usar os métodos que o homem queria que fizesse aqui no Brasil e está fazendo lá na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Peru, no Chile. Você vê essa Argentina, essas nações todas sofrendo, sem falar Venezuela, Haiti, Ucrânia e tanto. É muita desgraça para você ficar ausente de Deus. Ausente de Deus você vai como o povo de Israel para a escravatura. Agora Deus, ele vai, se você for dele, ele vai usar os elementos que ele tem todas as armas eficazes para tirar esse povo de lá. E de repente o que acontece? O rei determina que esse povo ele saia de lá, depois desse episódio aqui. E aquele cara que quis matar o Amã, fez até a forca, ele foi enforcado. Porque quando a rainha Esther chega diante do rei, eu tenho que terminar essa mensagem, o rei estende o que? O cetro de autoridade, de poder, e fala: qual é o seu desejo, rainha Esther? E ela fala: eu vou fazer uma festa e quero que você venha, pode marcar. Olha, manda o Amã também, viu? O Amã ficou todo orgulhoso, porque só ele foi escolhido, mas ali estava a sentença de morte sobre a vida dele. Porque quando eles foram para esta celebração, ela fala para o rei, e o rei pergunta: qual é a sua petição? Ela fala: eu quero que você livre o meu povo. Quem é teu povo? O meu povo é o povo judeu que está sentenciado à morte. Quem sentenciou? Esse cara aí. Aí o cara percebeu que o mal estava agora sobre a vida dele. E a forca que ele fez, ele morreu nela. O diabo fez o inferno para você. Agora escape do inferno. Deixa ele morrer no inferno dele. Deus está preparando o que é a salvação. E a salvação chama-se Jesus Cristo. E por que não, nesta noite, você abraçá-lo, quando nós estamos obrigatoriamente encerrando essa mensagem e querendo que você seja transformado. E da escuridão você vê raiar a luz. A princípio apenas um pequeno filete de luz que vai expandir na sua vida. E a glória do Senhor vai raiar em ti. Fiquemos em pé e oremos a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Oro suplicando, Senhor, a tua graça, a vida daqueles que nos ouviram aqui presencial e também os virtualmente. Eles precisam de ti, Senhor, porque estão vivendo, Senhor,
a vida imprópria, a vida que o Senhor nunca idealizou e sonhou, e nem elas desejou, mas a catástrofe, o desastre as tomaram o Senhor, e agora estão debaixo da escravatura. Como o Senhor livrou os judeus, os hebreus, Senhor, ali em Suzã, livra, Senhor, esta vida, eu te peço por amor de Jesus, amém e amém.